Próximo tema, então, é começar a explorar um pouco os modelos lineares de regressão e classificação. De novo, vou acabar ficando muito mais no caso de classificação, depois a gente pode estender isso facilmente para os casos de regressão. Aí, a formulação basicamente não muda, é a mesma para todos os casos, né? E então, só para resgatar um pouquinho do histórico, da sequência dos vídeos que a gente está adotando aqui, é, a gente começou com aquela abordagem estatística de reconhecimento de padrões, né? Viu a abordagem Bayesiana, já vou relembrar ela um pouco aqui, né? Aí eu parei um pouquinho para falar um pouco de métodos de otimização. A gente viu otimização com restrição, sem restrição, alguns exemplos mais básicos e gerais de como montar esses problemas e entender pelo menos os pontos mais relevantes que são usados aqui em reconhecimento de padrões. E agora que a gente terminou esse parênteses dos métodos de otimização, a gente vai voltar então para ver modelos de classificação, modelos lineares, né? Usando então os métodos de otimização que a gente falou anteriormente. Então, à medida que for sendo necessário retomar esses métodos de otimização, eu vou comentando sobre eles aqui e apontando onde que eles aparecem agora nesses modelos lineares que a gente vai começar a ver a partir desse vídeo, né? Então, só um detalhe importante para relembrar, né? O que eu quero dizer quando eu estou falando de um modelo linear, né? Quando eu me refiro a um modelo linear, eu digo que ele vai ser uma combinação linear aqui entre os pesos, basicamente os parâmetros que definem o modelo. Então, por exemplo, essa reta aqui, ela vai ter, de forma bem geral, assim, dois parâmetros, né? Um que é esse vetor W aqui, que aponta, que é normal aqui a reta de separação, né? E a distância em relação aqui à origem, nesse caso aqui está a distância nula, né? Mas essa distância seria, então, esse W0 ali, esse offset, esse coeficiente que faz com que essa reta se movimente nesse sentido aqui, e esse vetor que vai dar a direção aqui, né? Seria análogo a um coeficiente angular da reta, né? A inclinação dela nesse espaço, né? Então, quando tem essa combinação linear das features com esse vetor de parâmetros mais esse offset aqui, o que eu tenho, então, é um modelo linear. Eu estou falando de uma reta, um plano, um hiperplano, né? Então, quando eu falar modelo linear, a primeira coisa que tem que vir na tua cabeça é isso aqui, ó. Esse modelo que eu estou falando sempre aqui. Então, o que que a gente vai buscar? Uma forma de determinar automaticamente esses parâmetros aqui, né? Foi o que a gente fez lá no caso Bayesiano, né? Que, no fim das contas, isso se resumiu aos parâmetros da modelagem das PDFs, né? Mas agora a gente vai abandonar um pouco essa abordagem fundamentada em PDFs e tentar estimar esses caras de outra maneira aqui, usando para isso como ferramenta os métodos de otimização, né? Então a gente vai começar por esse caso mais geral, modelo linear, depois a gente vai estender isso para o cenário não linear, né? Onde existe uma combinação não necessariamente linear dessas features com esses pesos, com esses parâmetros do classificador, né? E eventualmente a gente pode ter formatos um pouco mais arbitrários, não necessariamente reta, plano ou hiperplano. Mas como eu disse, o nosso foco inicial é linear. É esse caso aqui que a gente vai falar. Basicamente vai ficar só em cima dessa equação aqui, como determinar esses parâmetros dessa equação. Não se preocupe com relação a essa interpretação geométrica dessa equação, eu vou falar mais sobre ela na sequência. Então, a gente ainda vai retomar bastante essa discussão ao longo dos próximos vídeos. Tá? Então, começando com algumas premissas aqui de modelos lineares, tanto para classificação como para regressão. Isso aqui vai aparecer em alguns momentos, então eu prefiro definir agora, antes da gente entrar efetivamente no primeiro modelo que a gente vai discutir. Então, como eu falei, o que caracteriza o modelo ser linear? A superfície de decisão, reta, plano, hiperplano, é uma combinação linear do vetor de entradas, né? Do vetor de features, né? Do vetor de características, eu estou usando x, né? Com os parâmetros, com os pesos, né? Eventualmente eu posso ter uma função aqui, não linear, até mesmo aqui, sendo aplicada sobre essa separação, mas o que importa é que as features e os pesos, os parâmetros, têm essa combinação linear. Isso aqui é a chave para um modelo linear, tá? Por isso que eu falei, quando eu falar modelo linear, pense nessa equaçãozinha aqui, né? Bom, a saída, o y de x ali, né, que a gente vai estar chamando de predição aqui na maior parte das vezes,
No caso de classificação, ele vai ser um range discreto, né? 0 e 1, se for um problema binário de classificação de duas classes, que é o caso mais geral que a gente vai ver aqui. O menos 1 e 1 também no caso das máquinas de vetor support, a support vector machine, que a gente também vai ver na sequência. Mas nada impede de ser 1, 2, 3, se tiverem 3 classes, enfim. O que importa é que essa predição ela é discreta no caso da classificação. Já no caso da regressão, a diferença fundamental é que ele vai estar num intervalo real, né? A gente vai estar tentando fazer, por exemplo, um fitting de uma curva a uma nuvem de pontos, né? Então, pode variar num range, por exemplo, de menos 1 até 1. Né? Outra coisa importante que a gente vai usar bastante esse termo função de ativação, né? Essa função f aqui que eu posso ou não aplicar ao meu classificador linear aqui, né? Não necessariamente isso precisa ter, mas quando tiver, eu vou usar o termo função de ativação para me referir a ela, né? Alguns modelos fazem uso dessa função de ativação de forma bem explícita, como o primeiro que a gente vai ver aqui, que é a Logistic Regression. Em outros casos, nem tanto, mas de qualquer maneira já fica a definição, então, que essa é a nossa função de ativação. Não é obrigatório. Pode ser uma função não linear, isso não tem problema nenhum. O que caracteriza o modelo linear, como eu disse, é o que está aqui, né? Esse núcleo aqui é o que define a linearidade do modelo, né? E a gente pode construir, então, esses modelos lineares, não lineares também, mas já que a gente começou pelos lineares aqui, a gente tem três abordagens gerais aqui para a construção desses modelos. Os modelos que a gente chama generativos, que tem um cunho probabilístico, né? E tem mais a ver com aqueles primeiros modelos que a gente viu lá baseado em PDFs, ou seja, eu modelo uma PDF para daí construir o classificador. Isso dá aos modelos essa característica generativa, e esse nome pode ser um pouco estranho, mas talvez entendendo a origem dele fique mais fácil de saber o porquê que se dá esse nome, né? Então, uma vez que você modela uma PDF, você tem uma ideia de como que aqueles dados estão estatisticamente distribuídos. Uma vez que você tem essa ideia, essa modelagem matemática, essa parametrização, é possível você gerar, usando algumas técnicas de geração de números aleatórios ou pseudo-aleatórios, né, novos dados a partir daquela distribuição. Então, esse nome se dá generativo em função dessa possibilidade de, uma vez que você modelou a estatística por trás dos dados, essa distribuição, essa PDF, você pode gerar novos dados a partir dele. Então, esse nome se usa bastante, inclusive modelos recentes de Deep Learning têm essa característica, né? Onde você pode gerar dados com uma característica muito parecida com os dados que você já tem, mas são dados artificiais, né? Então, como tudo isso aqui tem um viés bastante probabilístico, esse modelo aqui ele é essencialmente um modelo probabilístico, né? Então, aqui está relacionado com basicamente PDFs aqui e com gerar dados, né? Eu vou anotar isso aqui para deixar claro. Existem modelos estatísticos que têm um viés probabilístico, como a Logistic Regression, que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas ele não necessariamente é generativo, ou seja, não necessariamente você modela PDF. Quando você tem esse viés estatístico, mas não necessariamente modela a PDF, a gente tem o que a gente chama de modelo discriminativo, que seria esse segundo caso aqui. Então, aqui não necessariamente a gente tem a PDF. Aqui a gente não consegue gerar dados, não consegue fazer isso daqui, né? A partir do modelo gerado. A gente só consegue separar coisas, que seria o caso discriminativo aqui, né? E a gente pode também ter esse terceiro caso, onde a gente não usa nenhum tipo de estatística, né? Abandona completamente a estatística e tenta construir o separador, né? Vou voltar aqui no meu desenho inicial. Tenta construir esse separador usando um olhar completamente geométrico do problema. Né? Usando uma espécie aí de geometria analítica, vai lá, né? Para tentar encontrar essa função que discrimina, né? E aí esse conjunto de modelos a gente dá o nome de modelos do tipo função discriminativa. Tentar separar um pouquinho desse modelo anterior, muito embora esse nome seja um pouco confuso, tá? Então, no fim das contas, eu vou acabar sempre falando de modelos que são probabilísticos, baseados em PDF ou não, que são esses dois primeiros casos, e os modelos geométricos. Na sequência dos vídeos, eu vou acabar usando mais essa nomenclatura, porque está por vir adiante aí. Eu acho que ela é um pouco mais clara. Então, olhando do ponto de vista do que a gente falou dos primeiros modelos do Teorema de Bayes, né, fundamentados no Teorema de Bayes, vamos tentar ressaltar aqui o que significa
essa divisão de uma maneira um pouco mais matemática, né? Então, nas aulas anteriores, não foi exatamente na aula passada, né? Foi antes da otimização. Então, antes da gente começar a abrir o parênteses de otimização, a gente estava olhando os classificadores do ponto de vista bayesiano, ou seja, a gente modelava a PDF, né, de cada classe. Aqui eu estava usando a letra ômega, mas, enfim, ômega, o C de K aqui representa a PDF por classe, né? A distribuição das features dada a cada uma das classes. A gente tem duas, N classes, né, que a gente estiver trabalhando. A gente tem a probabilidade a priori de cada classe aqui, né? Algo que pondera a frequência de ocorrência, por exemplo, de cada classe, e esse fator de normalização aqui no denominador, para que isso se torne de fato uma probabilidade. E aí, com base na combinação, principalmente desses dois caras aqui, a PDF e a probabilidade a priori, eu posso fazer uma estimativa de qual é a classe mais provável que um dado vetor de features possui, né? Eu posso atribuir, na verdade, essa probabilidade, esse, vamos chamar de grau de confiança, apesar de que não é um bom termo, né? Mas essa probabilidade de um determinado vetor de features, um novo exemplo que eu quero classificar, pertencer a qualquer uma das classes que eu tenho no meu problema. Então, aqui, ó, eu tenho a PDF e eu tenho uma probabilidade a priori. Isso aqui, então, dá origem ao que a gente chama de modelos generativos. Modelos discriminativos, então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar no olhar probabilístico, ou seja, eu vou continuar olhando para isso daqui. Então, esse ponto aqui ele ainda é relevante para a gente, até que ele aparece aqui, mas eu vou abandonar esse olhar sobre a modelagem da PDF e, eventualmente, qualquer coisa relacionada à probabilidade a priori. Eu vou esquecer isso. Eu vou tentar olhar diretamente para esse cara aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar como no nosso primeiro exemplo na aula de hoje, tá? E por fim, então, a função discriminativa, os modelos geométricos. Aí eu abandono tudo, né? Eu abandono essa modelagem, abandono isso daqui e vou diretamente para geometria. Então, quando eu falar de função discriminativa, como eu disse anteriormente, isso aqui é a geometria do problema. Tá? Então, vou tentar achar o W0 aqui, usando métodos de otimização, mas formulando o problema de maneira geométrica. Então, o vídeo de hoje, ele está focado, né? O vídeo de hoje e a sequência, né? Dos vídeos aqui nos próximos 3, talvez 4 vídeos, a gente vai ficar em cima desses modelos aqui, que são os modelos discriminativos e funções discriminativas. Particularmente começando com esse caso aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Então, modelos discriminativos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar reescrever esse lado esquerdo do teorema de Bayes aqui, né? Esse lado da equação aqui, já que a gente quer abandonar tudo que está aqui, eu vou propor uma maneira da gente reescrever esse cara aqui. A gente vai incluir novas definições. Talvez no começo não fique muito claro, mas depois lá no final você vai entender o porquê que eu estou dando essa volta, né? Entender por que que a gente vai trocar essa forma de modelagem de tal maneira que a gente olhe só para essa distribuição aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever esse cara aqui e veja, eu estou colocando aqui a classe 1, eu vou considerar inicialmente um problema de duas classes só para simplificar. Depois eu explico para vocês como é que vocês generalizam esse tipo de abordagem aqui para mais do que duas classes, que não é tão trivial, mas enfim. Vou começar com duas classes só. E na verdade vou começar ainda mais específico. Eu vou fazer só para uma classe, para a classe 1, porque depois vocês vão ver que é mais fácil a gente estender para outra classe do que já de cara tentar entender as duas classes. É bem simples de entender, mas só estou explicando por que a minha anotação tá então só para a classe 1, porque eu quero modelar só para a classe 1, né? Então veja, estou olhando o lado esquerdo do teorema de Bayes, qual que é a probabilidade de um dado vetor de features pertencer a uma classe, né? Classe 1 nesse caso. E a primeira coisa que eu vou fazer então é reescrever esse cara aqui. Como, né? Primeira coisa, eu vou abrir o teorema de Bayes aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? O P de C1 dado X, ele vai ser, teorema de Bayes, né? P de X dado C1, P de C1, e aquele fator de normalização que é P de X dado C1, P de C1, esse P de X aqui, né? Opa, perdão. Esse P de X que está no denominador aqui, é um fator de normalização, né?
Então, aqui eu estou aplicando aquela regra da soma de probabilidades lá para abrir o que está nesse denominador aqui. De novo, isso não é tão relevante, mas só estou mostrando o caminho completo, né? Então, como que eu vou escrever esse cara aqui? Primeiro passo, então, é abrir o teorema de Bayes inteiro. P de x dado C1, P de C1, P de x dado C1, aqui, a soma está no denominador. Tá? Isso aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que esse cara aqui, ele vai ser representado por uma função, ou seja, eu estou impondo isso daqui, tá? Isso faz parte da característica desse primeiro modelo que a gente está vendo aqui, que é a Logistic Regression. Já vou falar mais dele, tá? Vou colocar o nome dele aqui para você já ter em mente o tipo de modelo que a gente está falando, tá? Logistic Regression. É o mais clássico de todos esses discriminativos, talvez, né? Um dos primeiros aí. Apesar do nome ter regression no nome, ter regression explícito aqui, né? De ser regressão, ele é facilmente aplicável para classificação, né? Talvez é mais uma questão histórica. A primeira vez que ele foi definido na estatística era num contexto de regressão, né? Mas, enfim, isso é só um detalhe, né? Então, a gente está impondo que ele tem essa função 1 sobre 1 mais e na menos a. Eu já vou falar o que é esse e na menos a aqui, só deixa eu abrir um pouquinho essa função que ela é importante. Essa função, então, que eu estou dando o nome de sigma de a aqui, né? Que é 1 sobre 1 mais expoente de menos a, ela tem uma cara típica, né? Na verdade, essa função é uma função chamada logística, muito usada em reconhecimento de padrões, redes neurais usa bastante, né? Dependendo do modelo que você está trabalhando. Também é o que dá um nome, né? A esse modelo, né? Ela tem uma cara, né? Que diz o seguinte: mais ou menos conforme esse A for variando, né? Ele pode ser qualquer valor real aqui, de menos infinito a mais infinito. Quanto maior o valor, mais ela tende a 1. Imagine que isso aqui, esse, esse A tende a infinito, né? Vai ficar expoente de menos infinito. Isso aqui tende a 0, né? E aí fica 1 sobre 1, no limite aqui vai tender a 1. E o contrário, né? Quando esse cara aqui tende a menos infinito, isso aqui fica infinito, 1 sobre infinito, no limite vai tender a 0, né? Então, ela, nos limites aqui, nos valores altos de A ou valores muito baixos, ela tende ou a 0 ou a 1. E tem essa cara aqui, um S, né? Como se fosse um S, numa região intermediária aqui, dependendo dos valores que você toma para A. Né? Então, veja, eu estou impondo isso daqui, tá? Eu estou dizendo que essa função aqui, P de C1 dado x, vai ter essa cara aqui. Já estou dizendo, já vou explicar matematicamente o que isso tem a ver com o teorema de Bayes aqui, mas eu estou impondo que ela vai ter esse formato aqui. O que isso significa? Se a gente for imaginar que é um problema de duas classes, por exemplo, né? Com uma feature só para simplificar a nossa interpretação, eu estou falando que determinados exemplos aqui, por exemplo, que pertencem à classe 1, que são esses azuis, eles vão ter uma probabilidade alta, próxima de 1, né? Enquanto padrões que pertencem a outra classe, que é essa vermelha aqui, vão ter valores próximos a 0. Então, isso aqui nada mais é do que você olhar para a tua distribuição de classes e dizer, bom, se esse cara pertence à classe 1, a probabilidade dele pertencer a 1 é mais alta do que a 2. E essa transição da 1 para 2 vai ter esse formato suave aqui, né? Dada pela função logística. Então, isso aqui nada mais é do que você pegar e olhar para a tua distribuição de dados e tentar encaixar essa visão de probabilidade em cima deles. Tá? Se você quiser, você pode voltar aqui, né? E dizer que tudo que está aqui dentro aqui dessa expressão é o A. O valor de A é isso daqui. E aí você consegue remontar o teorema de Bayes. Essa é uma forma de tentar enxergar essa relação, mas lembrem que eu falei para vocês que a gente vai tentar abandonar tudo isso daqui. A gente vai tentar olhar direto para essa função aqui. Então fica como exercício só para você verificar, se você substituir esse A dentro desse exponencial aqui, você vai ver que você vai retomar esse cara aqui. Tá? E o porquê que o A tem esse significado, eu também não vou perder muito tempo aqui, porque de fato
não interessa para a gente. O que interessa é, dado que a função vai ter essa cara aqui, como que a partir dessa informação a gente consegue separar o que é azul do que é vermelho nesse caso aqui. Uma maneira bem simples, né? Bom, o que a gente quer fazer no fim das contas é determinar aonde que a gente vai fazer essa separação aqui, né? A partir de um determinado valor ele é azul, a partir de outro ele é vermelho. Um problema de duas classes, né? Veja que a dica do negócio como um todo está aqui, né? Você poderia colocar um limiar, por exemplo, probabilidade acima de meio é azul, abaixo de meio é vermelho, e olhar isso aqui em função da tua feature, né? Se for maior que 2 ponto alguma coisa é azul, menor que isso é vermelho. Mas enfim, eu já vou abrir mais essa discussão. Estou só adiantando um ponto aqui. Então, de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai, sabendo que a função tem essa cara aqui, tentar modelar o nosso problema a partir disso. Outra justificativa do porquê que a gente está olhando só para uma classe, né? Se esse aqui é o modelo para uma classe, como que você faria para obter o modelo para outra classe, a vermelha? Sabendo que ela também vai ter essa cara. Uma maneira rápida e simples seria simplesmente subtrair de 1 o valor de PC1 dado x, né? Se eu fizesse isso aqui, eu obteria uma coisa mais ou menos com essa cara aqui, né? Tirando fora a qualidade do meu desenho aqui, esse aqui seria o P de C2 dado x. Então, como é fácil obter um a partir do outro, né? Só fazer essa subtração, de novo, eu vou focar principalmente aqui nesse PC1 dado x para explicar a ideia do negócio, depois, se for o caso, você pode extrapolar usando essa relação. Mas, em resumo, o que eu disse até agora? Eu ainda estou olhando tudo do ponto de vista probabilístico, mas estou esquecendo o teorema de Bayes e estou dizendo que eu vou tentar encaixar uma função com essa cara aqui nos meus dados. Da mesma forma como a gente tentava encaixar uma PDF antes, agora eu vou tentar encaixar um negócio com essa distribuição aqui. Ou seja, será que é essa função aqui? Será que é essa função mais suave aqui? Enfim, qual que é a que melhor se encaixa nos dados aqui? Né? E uma vez que eu consiga achar uma maneira matemática de fazer isso, aí eu posso montar o meu classificador por meio de um método de otimização que eu vou mostrar na sequência. Tá? Então, antes da gente dar sequência ao próximo slide, veja se você entendeu de fato aí tudo que foi colocado, tá? Tem coisas que eu não estou detalhando, que eu não estou pontuando, principalmente essa parte do A aqui, e essa relação com o teorema de Bayes. Isso aqui é fácil de você provar. Não quero gastar muito tempo com isso, já que a gente não vai ficar olhando muito sobre essa ótica. Né? Uma vez que você se convenceu, vamos passar então para a próxima etapa. Ou ainda na questão de como reescrever esse PC1 dado x, tá? Fiz uma proposta de usar essa função logística, mas agora eu vou tentar analisar outras coisas que podem ser interessantes aqui, que simplificam ainda mais o nosso processo. Por exemplo, esse cara aqui, então, dado pela função logística, vamos imaginar aqui um problema de separação de duas classes agora. Veja, esse cara aqui ele vai ter esse formato, essa função logística, que parece esse S aqui, né? Para valores próximos a zero aqui, né? De A, e tendendo a 1 ou a 0, dependendo da região, né? E agora eu tenho uma distribuição de classes aqui, que estão as minhas classes vermelhas e as minhas classes azuis. E vamos supor que eu consegui achar uma maneira de montar uma função desse tipo aqui, logística, né? Em cima desses dados aqui. Probabilidade mais alta para a classe azul, probabilidade mais baixa para a classe vermelha. Classe 1 aqui, né? Então, olha só que interessante uma coisa que a gente pode observar nesse cenário aqui. Se a gente for nessa mesma ideia de que a separação pode ficar, por exemplo, na probabilidade igual a meio aqui, né? Se for maior que meio é azul, se for menor que meio é vermelha. E traçar aqui um plano, agora nesse caso não é mais uma reta, né? Mas é um plano aonde a probabilidade é meio. Veja, eu tenho features x1 e x2 aqui, né? Um problema bidimensional. Tem a minha função logística, que nesse caso vai ser 3D, né? Para representar quanto que cada um desses pontinhos tem de probabilidade aqui, né?
E tracei um plano aqui para ficar fácil de visualizar onde eu quero chegar. A probabilidade igual a meio. Ou seja, probabilidade 50% para cada uma das duas classes. Se a gente for observar o que, que acontece aqui, ó, nessa região exatamente do cruzamento desse plano de probabilidade meio com essa função logística, o que a gente tem aqui é uma reta, né? Então, existe uma reta de separação que separa a classe azul da classe vermelha exatamente no ponto de probabilidade meio. Isso é um ponto importante. Se é uma reta, já está uma dica aqui do porquê que esse modelo é linear. Né? Mas se a gente for analisar com um pouco mais de cuidado o que está acontecendo aqui em termos matemáticos, né? Na reta, né? Tentar abrir um pouco a matemática desse problema, a gente tem então que o P de C1 dado X para todos os pontos, né? Mesmo eu não tendo dados nessa região, eu posso modelar isso matematicamente, né? Então, para qualquer ponto que cair nessa região aqui, a probabilidade vai ser meio. Né? Se a probabilidade é meio, esse A tem que ser igual a zero, nessa expressão da função logística aqui. Vou te dar um tempinho para você pensar sobre isso. Se quiser, pausa o vídeo e verifica por conta própria, né? Mas aqui é um expoente de zero, vai dar 1 sobre 1 mais 1 vai dar meio. Tá? Então, isso aqui já é uma dica interessante. Significa que nessa expressão aqui, o A tem que ser zero para que essa probabilidade seja meio. Outra característica importante é que no ponto onde a probabilidade é meio e o A é zero, o que eu tenho é uma reta, é uma equação de reta. Então, eu posso dizer que, na verdade, o meu A, que é igual a zero, pode ser modelado por uma reta dada por WTX mais W0. Isso em qualquer dimensão. Estou usando o caso bidimensional aqui para ilustrar, mas, óbvio, posso extrapolar isso para qualquer dimensão, né? Isso quer dizer o quê? Que todos os pontos que caem nessa reta têm o A igual a zero, porque a probabilidade é meio, e podem ser modelados, então, por esses parâmetros W e W0, que eu ainda não sei quem eles são, mas nada me impede de fazer isso. Né? Um detalhe é que eu não estou demonstrando a generalidade disso para um caso multidimensional. Né? Então, estou tentando mostrar de forma intuitiva nesse caso bidimensional aqui, e peço que vocês acreditem, depois vocês podem verificar isso com mais calma na literatura que eu vou sugerir ali, essa prova, né, mais detalhada. Mas o importante aqui é você entender o porquê que a função logística, no ponto de probabilidade meio, que é o ponto de separação entre as classes, que a gente está usando como limiar, né? Poderia ser outro? Poderia. Mas qualquer um deles resultaria numa reta. Então, estou fixando o meio aqui, que é mais fácil de tratar matematicamente, e de um ponto de vista de bom senso é o mais razoável, né? Já que eu tenho problema de duas classes, meio a meio parece bem razoável. Né? É, desde que eu não tenha nenhuma informação a priori, isso é importante, né? Então, se eu tiver, na verdade, eu estou descartando ela fazendo isso. Mas tudo bem, isso é um detalhe que você pode pensar depois com mais calma do porquê, né? Mas, enfim, do ponto de vista que se eu não tenho nenhuma informação a priori, isso parece ser razoável, né? O ponto de meio. Então, eu estou tentando colocar que nessa região aqui vai ter uma reta parametrizada por isso daqui. Com a probabilidade de todo mundo é meio, o A tem que ser zero, então o cara aqui tem que ser igual a zero, nesse ponto aqui. De novo, matematicamente não estou demonstrando os detalhes desse negócio aqui, só a intuição. Então eu posso dizer que para aquele ponto ali, né, que o meu PC1 dado x, que é dado por essa expressão aqui, 1 sobre 1 mais expoente de menos a, ou, para compactar a notação, sigma de a, no ponto onde o a é igual a zero, se o a é igual a zero, ele é igual a essa reta. Então eu posso dizer que ele pode ser modelado aonde eu quero fazer a separação por isso daqui. Olha só, toda essa volta que eu dei foi para eliminar toda
todo esse equacionamento do lado direito do teorema de Bayes, olhar só para o lado esquerdo do teorema de Bayes, que está sendo modelado por meio de uma função logística. E como é uma função logística, no ponto de separação ele vai ser uma reta, e sendo uma reta eu posso reescrever o que está dentro do argumento dessa maneira aqui. De novo, essa minha prova aqui, eu estou induzindo vocês a acreditarem nisso, né? Não estou fazendo a prova formal, matemática e detalhada de tudo isso, né? Claro que essa prova, ela existe, né? Mas, de novo, eu quero explicar a intuição. Se você entender isso, eu acho que é o suficiente para você entender o que é esse modelo baseado em regressão logística. Tá? Bom, então, em que pé que a gente está? A gente trocou todo esse negócio aqui, toda a modelagem probabilística, por essa expressão, e essa expressão, de novo, foi trocada por uma reta. Então, o que eu quero é achar essa reta aqui. Né? Eu tenho um problema. Eu quero achar qual é essa função que separa as classes, mas agora essa função ela não precisa mais ser descrita por toda a matemática que descreve ela. Ela pode ser resumida por meio dessa reta aqui. Né? Esse aqui é o ponto, né? E por que é essa reta aqui, né? Porque é essa reta que de fato vai fazer a separação entre as duas classes nesse ponto de probabilidade meio. Né? Não é trivial entender isso de cara, né? Estou simplificando bastante as definições aqui, então, se você não compreendeu o que eu quis dizer aqui, pare um pouco, dê uma olhada de novo nessa explicação e aí siga em diante. No final, eu mostro um pouco mais a bibliografia para você buscar leituras que possam complementar essa compreensão. Tá? Então, essa reta aqui, ó, só dando um zoom diferente aqui, né, nessa imagem, né? Só peguei essa imagem e redesenhei ela de outra forma aqui, né? É a reta que faz a separação das classes. Lembra lá no caso bayesiano que a gente modelava, a gente tinha uma classe aqui, outra classe aqui, a gente modelava PDF, no fim das contas o ponto de intersecção dessas PDFs era uma reta, né? O que a gente está fazendo aqui, no fim das contas, é a mesma coisa. O que a gente está fazendo aqui ao invés de tentar modelar tudo isso daqui, a gente deu esse salto, partiu do pressuposto que a gente pode usar esse tipo de representação matemática para modelar probabilidades, e aí achou esse ponto aqui em particular, que tem uma característica bem de destaque, né? Que no cruzamento com a probabilidade meio ele é uma reta, e aí eu posso modelar tudo a partir dessa reta aqui. Tá? Então, essa aqui que é a sacada desse modelo chamado Logistic Regression, né? De novo, vou ressaltar isso muitas vezes, mas é importante para você guardar. O que é o W? O W é a orientação dessa reta aí. Coeficiente angular, né? A grosso modo. Tá? Pode ser uma reta, um plano ou um hiperplano. Então, estou sempre pensando no caso multidimensional, né? Muito embora os meus exemplos aqui sejam limitados em termos de dimensão. Né? E o que é o W0? É o deslocamento em relação à origem. Tá? Então, eu tenho que achar uma forma agora. Meu problema passou a ser, não é mais determinar quem é a característica probabilística dessa distribuição de dados. O meu problema passou a ser achar W e W0. Tá? Então, como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai usar a sequência típica que eu mostrei no final do vídeo anterior sobre otimização. A gente vai tentar escrever esse problema na forma de um problema de otimização. Isso aqui se resume a definir, bem a grosso modo, a nossa loss function, né? A nossa função objetiva aqui, a nossa função que a gente vai minimizar ou maximizar. E aí escolher um método para resolver esse problema de otimização. Se ele for com restrição, sem restrição, enfim. Dado aquele template de métodos que a gente tem, tentar encaixar isso dentro de um daqueles métodos e resolver de fato o nosso problema. Tá? Então, como que a gente pode escrever esse cara aqui, encontrar essa reta aqui, dada por essa função, né, na forma de um problema de otimização? Veja, eu vou colocar isso aqui dando um salto enorme, né? A gente poderia aqui ficar conjecturando, imaginando várias formas de fazer
essa função de loss, mas eu vou pular direto para ela e depois eu vou mostrar o que ela representa. Tá? Você pode ficar pensando assim, bom, mas aí fica fácil de determinar quando você já sabe, né? O que eu faço quando eu não sei, né? Então, eu peço que você tenha um pouco de calma nesses primeiros modelos que a gente está estudando aqui em reconhecimento de padrões, porque definir uma loss function, de fato, não é algo trivial. E é onde reside a maior parte do esforço de grande parte dos pesquisadores dessa área. Então, nesse início aqui, eu vou acabar mais mostrando essas loss functions para vocês e explicando por que ela funciona, né? E mostrando como resolver o problema de otimização, e aos poucos eu vou dando dicas de como que você pode imaginar ou pensar em loss functions a partir da hora que você imagina no teu problema. Tá? Então, para esse caso particular desse modelo chamado Logistic Regression aqui, a gente vai usar uma loss function, né? Que é essa loss function que está aqui. Tá? O que ela tem? Tá? Ela vai ser escrita no formato de um produto para todos os N exemplos que a gente tenha. Então, exemplo seria a nossa distribuição de dados para a classe 1 e para a classe 2. Então, ela leva em consideração uma distribuição de dados em função de features e quem pertence à classe 1 e quem pertence à classe 2. Então, ela leva em conta o que a gente chama de uma anotação, ou seja, é supervisionado. Tá? Então, esse aqui é um ponto importante para você já ter em mente. Eu sei que exemplos pertencem à classe 1 e eu sei que exemplos pertencem à classe 2. E eu tenho N desses exemplos aqui, para poder montar o meu modelo. Tá? Então, são N exemplos. E eu vou fazer um produto dessas probabilidades que estão aqui, ó, que é o P de C1 dado xn elevado a T de n, vezes 1 menos P de C1 dado xn elevado a 1 menos Tn. Já vou mostrar o que é cada uma dessas coisas aqui. E como eu acabei de mostrar para vocês, eu não preciso escrever esse cara aqui dessa maneira. Eu posso substituir ele por esse elemento de igualdade que a gente demonstrou aqui. De forma meio rápida e rasa, mas a gente chegou à conclusão que esse cara aqui pode ser escrito dessa forma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, onde aparece o P de C1, substituir pelaquela expressão que está aqui. Agora, o que é cada uma dessas coisas? Primeiro, o T de N, para nós, vai ser o label de cada um dos exemplos, que pode ser 0 ou 1. Ou seja, se esse cara pertence à classe 1, ele vai ter o label 0. Se ele pertence à classe 2, ele vai ter o label 1. Então, esse aqui é o label, é o rótulo de cada exemplo de treinamento. Tá? X de n para nós continua sendo as features, tá? Dadas as features, né? E vamos imaginar aqui alguns casos de análise, tá? Por quê? Eu quero demonstrar para vocês o porquê que isso é uma loss function e, no fim das contas, por que minimizando ou maximizando, a gente já vai ver qual é o caso, a gente consegue encontrar qual é o parâmetro W e qual é o parâmetro W0 que, de fato, minimizam ou maximizam o que essa função custo representa. Ou seja, deixa eu tentar colocar isso de uma outra maneira. Se eu tenho um problema de classificação, vamos supor aqui essas duas classes aqui, tá? Existem várias retas, eu tenho uma reta aqui, eu tenho uma reta aqui, eu tenho outra reta aqui, por exemplo, né? Que separam essas três classes. Tá? Cada uma delas vai ter o seu W e o seu W0. Tá? O que faz com que essa reta aqui seja a melhor de todas? Porque ela separa com o máximo acerto de classificação os exemplos dessa classe dessa outra classe que está aqui. Então, existe um conjunto de parâmetros W, W0 aqui, que é ótimo, né? Que vai fornecer a melhor separação, o maior acerto de separação entre essas duas classes. Então, o que essa função de loss está dizendo para a gente? Ela vai fornecer uma metodologia para a gente tentar identificar, dados os infinitos W e W0 que a gente tem, qual que é aquele que melhor faz essa separação, do ponto de vista probabilístico, que é o que a gente está modelando aqui. Então, quando tiver certo, esse cara aqui tem que dar um valor, por exemplo,
muito alto. Quando tiver errado, ele tem que dar um valor muito baixo. De tal maneira que quando eu maximizar esse negócio como um todo, eu maximizo o acerto de classificação e aí sim chego na combinação de parâmetros W e W0 aqui, que efetua a melhor separação entre essas duas classes. Então, de maneira bem simplista, mas tentando detalhar essa explicação assim para que você consiga entender aonde a gente está e onde a gente quer chegar, eu tenho vários W e W0 que são solução. Mas existe um que maximiza esse cara aqui. Por quê? Porque ele maximiza o acerto de classificação. Então, o que a gente tem que fazer agora? Entender o porquê que esse negócio aqui representa a maximização da classificação. Como que a gente vai fazer isso? Vou mostrar alguns casos de análise para vocês. Tá? Então, eu vou colocar aqui um primeiro par de análise, que é você atribuiu 0,99 para um exemplo qualquer aqui que pertencia à classe 1. Tá? Então, de novo, eu tenho só a classe 0 e 1, né? Não vou trabalhar mais com 1 e 2, vou nesse caso binário aqui, que é mais fácil, então vou apagar para não confundir, tá? Esse cara aqui. Então, ou ele é classe 0 ou ele é classe 1. Então, eu disse com 99% de chance, perdão do termo aí, né? Que ele pertence à classe 1. Tá? E, de fato, ele pertence à classe 1, né? Que é o que o label dele está dizendo. Então, eu estou acertando essa classificação, né? Eu estou dizendo que 99% dele pertence à classe 1 e ele pertence à classe 1, opa, beleza. Então, isso aqui é um acerto de classificação. Então, o que a gente vai fazer? Se é um acerto de classificação, vamos ver o que ele se reflete aqui na função. Ou seja, substitua esses valores aqui e veja quanto que dá esse produto. Faça a mesma coisa para esse outro caso aqui, onde você disse que é 99% de chance de ser classe 1, mas o label dele diz que é 0, ou seja, você errou. E veja o quanto que isso se reflete de novo lá naquela função de loss que a gente está usando. Faz o seguinte, pare o vídeo, substitua esse caso aqui e vê quanto que dá esse valor. A gente não tem N exemplos, a gente só tem um, né? Então esse produto não existe mais, tá? Então fica uma função bem simples aqui de ser estimada. Mas substitua esse cara aqui, vê quanto que vai dar esse valor e faça a mesma coisa para esse cara aqui, substitua aqui para ver quanto que dá. Importante você checar isso antes de eu mostrar, para você se certificar do porquê que esse cara reflete, então, uma função de perda. Então, uma vez que você verificou chegou a essa mesma conclusão, ou conseguiu, perdão, chegar a uma conclusão, né, substituir esses valores, vamos conferir aqui rapidinho, só para todo mundo ficar com a mesma ideia, né? Então, se P de C1 é 0,99, esse cara aqui vai ser 0,99 elevado a T de N, que é 1, beleza, vezes 1 menos P de C, um dado xn, que vai dar 0,01, elevado a 1 menos 1, que vai dar 0. Então, esse cara aqui vai dar 1, né? 1 vezes 0,99 vai dar 0,99. Ou seja, o valor da loss function para esse cara aqui dá 0,99. E para esse cara que tá certo, né? Beleza. Então, um valor perto de 1 para o cara que tá certo. E vamos ver o quanto que dá esse cara que tá errado aqui, ó. 0,99 elevado a 0 vai dar 1, vezes 1 menos 0,99, que vai dar 0,01, elevado a 1, vai dar 0,01. Então, esse cara aqui vai dar 1 vezes 0,01, deu 0,01, para um cara que está errado. Ou seja, essa função de loss, ela dá um valor alto para quem está certo e um valor baixo para quem está errado. Ou seja, se eu conseguir maximizar esse cara aqui, achar um W e um W0 que maximizam esse cara aqui, então eu vou estar maximizando acertos. Certo? Então é por isso que esse cara aqui representa pode ser uma loss function para nós aqui, né? Só para você ter certeza, analise o outro caso, né? Para a classe C2, você pode
Lembrar sempre daquela dica que eu dei antes, né? Que o P de C2 é igual a 1 menos P de C1. Substitui esses valores lá e, como exercício, né? Precisa se convencer que continua refletindo essa mesma coisa. Valores altos para acerto, valores baixos para erro. Né? De novo, eu fiz essa análise usando o P de C1 aqui, né? Mas no fim das contas a gente vai substituir o P de C1 por essa expressão que está aqui, essa expressão que está aqui, porque o que a gente quer obter é W e W0. Né? Então tá, eu defini a minha loss function, eu vou só trabalhar um pouquinho mais nela, né? Para continuar aqui na minha empreitada, que é formular esse negócio por meio de um problema de otimização. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o negativo do loss, o negativo e o log dessa função. O log para tentar eliminar esse produto aqui, lembra que aquela história de produto de probabilidades pode gerar um valor muito baixo, muito rápido, né? Então, para eliminar isso aí, a gente faz esse log, né? E faço um negativo desse valor aqui, porque no fim das contas é mais usual trabalhar com a minimização do que com a maximização. Então, multiplico por menos 1 por conta disso. E além disso, ele vai deixar essa função com a cara de uma função muito usual em reconhecimento de padrões, uma loss function do tipo cross entropy, né? Que é uma função convexa e tem uma série de vantagens aí do ponto de vista de otimização. Tá? Bom, aí ela vai ficar com essa cara aqui, né? Então ela vai ter vai virar uma soma, né, por conta do log, né? O menos por conta do negativo que eu comentei com vocês para virar uma minimização. E aí o que que eu quero? Eu quero minimizar esse cara aqui em relação a quem? Em relação às minhas variáveis, que são W e W0, de tal maneira que quando eu minimizar esse cara aqui, eu vou ter o máximo de acerto de classificação, então eu vou ter o W e o W0 que melhor separam as minhas classes. Tá? Então cheguei aqui no ponto, não tem nenhuma restrição, não tem mais nada, é só isso que eu vou fazer. O que eu preciso é resolver esse problema de otimização que tá postulado aqui. Antes da gente continuar, de novo, pausa o vídeo, volta lá da onde a gente saiu. A gente eliminou o base, a gente colocou essa função logística, determinou que ali na separação é uma reta, esqueceu tudo e formulou tudo a partir dessa reta, mostrei qual é a possível loss function, a gente comprovou que ela é uma loss function, e aí reescrevi ela, e o ponto que a gente está é esse. Então, as minhas variáveis são W e W0. O cenário ideal aqui seria se eu conseguisse derivar isso em relação a W e em relação a W0 igual a zero e achar uma expressão analítica para esses caras aí, né? Já adianto que para esse caso não é possível. Não sendo possível, a gente vai para a nossa primeira abordagem lá de otimização sem restrição, que é métodos baseados no gradiente, né? Descida em gradiente. Então, poderia ser o método de descida em gradiente, poderia ser o método de Newton. Para função, para logistic regression, qualquer um dos dois é possível. Vou mostrar o mais simples aqui, que é o de descida em gradiente, tá? Então, o que você tem que fazer? Uma coisa interessantíssima que eu reforço como obrigatório esse exercício para você fazer para entender bem. Quando você vai usar um método de otimização baseado no gradiente, lembra aquilo que eu falei para vocês. O que é importante? Você escrever uma função que retorna o valor da função custo para qualquer W e W0, para qualquer valor das variáveis que você tem, e também calcule o gradiente. Então, o que é importante se você fosse implementar essa função aqui usando um solver de descida em gradiente, né? O fmin-anc ou qualquer um daqueles minimais do Carl Rasmussen, né? Ou qualquer solver que você vá utilizar, você tem que escrever uma função que, dado W e W0, retorna um valor, ou seja, implementar essa equaçãozinha aqui para qualquer W e W0, e implementar também o gradiente dessa função para qualquer W e W0. Ou seja, derivada em relação a W e em relação a W0. Tá? Eu vou deixar isso como exercício obrigatório para vocês, com uma pequena dica aqui, ó, dessa função logística derivada dela em relação aos parâmetros pode ser simplificada dessa maneira aqui. Isso ajuda bastante a parte algébrica, tá? Então use essa dica aqui. E na nossa reunião semanal aí a gente confere o que vocês conseguiram implementar. Vou partir já para o resultado. Lembrando que em geral o W0 ele acaba sendo suprimido, tá?
Isso é bem usual em reconhecimento de padrões. E a gente acrescenta uma nova entrada, como se a gente tivesse uma outra entrada lá no nosso problema, um x0 aqui, né? Como se fosse uma feature extra, né? Mas com o valor fixado em 1, né? De tal maneira que quando a gente fizer o WT vezes x, o W correspondente ao x0 ali, né? Que é 1, é como se fosse o W0. Eu estou, bem a grosso modo, se eu fizesse isso, né? Que é igual a W1x1 mais W2x2, etc, né? É o WNxn, né? O que eu estou fazendo é acrescentando um x a mais aqui, né? Que seria o x0, que vai valer 1, e a ele vai ter um W0 associado. Só um macete algébrico aqui, mas enfim, isso é comum, então preferi comentar aqui, né? E aí, sim, o gradiente dessa função custo que eu mostrei antes tem que dar isso daqui. Você tem que chegar nessa relação aqui. Isso é fundamental. Se você quiser entender de fato as coisas em reconhecimento de padrões, tem que chegar aqui. De novo, na nossa reunião semanal a gente vai discutir como que chega nesse cara aqui, tá? As bibliografias que a gente usa, que eu recomendo, também detalham bem isso aqui, então não é tão complicado aqui chegar nessa relação, tá? Então, tendo a função de loss e o gradiente, eu posso usar um método de descida em gradiente, né? Antes eu estava usando a variável alfa, se eu não me engano, aqui, né, para o gradiente, o eta, mas enfim, que é só aquele parâmetro que a gente seta a priori, né, para esse método aqui. E está aqui a equaçãozinha que a gente vai fazer iterativamente, né, saindo de uma condição inicial e seguindo ali o gradiente até tentar encontrar o mínimo dessa função que a gente está minimizando. Quando a gente encontrar, a gente vai ter de quebra aqui o W e o W0, que minimizam essa função. Ou fornecem para nós aí o máximo acerto de classificação. Tá? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui um exemplo no MATLAB, usando uma função aberta aí da Logistic Regression. Vou fazer um passo a passo, mostrando esses pontos principais para vocês aqui entenderem como que isso aqui seria implementado na prática. Tá? Então, vamos lá. Já estou com ele aberto aqui, tá? Então, aqueles exemplos que a gente tem lá nos pontos zip da aula, né? São os exemplos, então, da aula 4 de Logistic Regression, tá? Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou, de novo, rodar aquele caso lá. Vou plotar primeiro aqui. Vou colocar um breakpoint para parar aqui. Vou rodar aquele mesmo problema de duas classes que a gente vem trabalhando em todos os exemplos ali, né? São duas classes aí bem embaralhadas, né? Que a gente estava no máximo aí entre 75% e 80% no caso do classificador Bayesiano nas aulas anteriores, né? Se quiser, você pode até checar esse valor de acurácia que a gente estava obtendo anteriormente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar achar quem é essa reta aqui de separação, né? Entre essas duas classes, mas não olhando do ponto de vista bayesiano, tentando usar a Logistic Regression para resolver isso daí. Então, que função que eu estou usando para a Logistic Regression? Estou usando essa LR Classifier aqui, tá? O que ela faz? Ela basicamente chama uma função fmin_cg, gradiente conjugado aqui, uma variação do gradiente convencional que a gente viu, né? Que é, de maneira bem simples, preciso só dizer qual é a função custo que eu quero minimizar e qual é o gradiente. Então, o que eu implementei aqui na função custo? Eu tenho o valor da função, né? A fórmula lá da loss function para logistic regression, né? E uma expressão do gradiente. Ou seja, eu implementei aqui, depois você checa isso com calma para você se convencer, tá? Eu implementei a equação do gradiente e a equação da loss function. As duas que estão aqui. Com uma funçãozinha auxiliar aqui, sigmoide, para fazer o cálculo do valor da sigmoide em qualquer ponto, né? Função logística, né? Sigmoidal, logística, elas são muito similares, tá? Eventualmente até sinônimos aqui no contexto de reconhecimento de padrões. Então, quando eu falar sigmoide e logística, enfim, para esse contexto aqui é a mesma coisa, tá?
Aí, o que eu faço? Eu chamo o solver com essa função de custo. Então, o que é a Logistic Regression na nossa implementação aqui? É só implementar a função que faz a loss function e o gradiente e colocar isso num solver de deciding gradiente. Essa função ela tem uma pequena diferença, que ela tem uma chamada regularização aqui. Então, você vai notar que tem esse lambda aqui, tá? No nosso caso, o lambda é 0. Ainda não estou falando de regularização. Isso vai entrar mais adiante, tá? Então, se você quiser checar essa implementação, o lambda aqui é 0. Aí você não esquenta a cabeça aí para entender de fato essa implementação. De novo, se tiver dúvida nessa relação aqui, você me consulta no nosso encontro semanal. É importante você checar isso por conta. Aí o que eu faço na minha função main aqui, né? Só chamo aquela função ali, né? Com o meu vetor de features, os meus labels, né? Parâmetro de regularização, no nosso caso aqui está zerado, tá? Mais para frente a gente volta nesse caso e depois eu faço uma predição aqui para ver quantos exemplos ele acertou e quantos ele errou. Veja que enquanto ele vai rodando aqui, ó, ele vai rodando cada interação aqui mostrando o valor da loss function, né? A gente tem que ir minimizando, então esse cara tem que ir diminuindo ao longo do tempo e a partir do tempo que ele não tem uma determinada variação, ele para, ou seja, ele encontrou o W0 ótimos ali, né? Para esse problema e chegou numa acurácia aqui de 78,8%. Então ele deve ter chego aqui, apesar de eu não ter plotado, numa reta muito parecida do classificador bayesiano que a gente vinha estudando nas aulas anteriores, né? Então ele tem uma similaridade grande aqui, né, com esse classificador bayesiano, tá? O que é importante você fazer? Checar ali depois de derivar a equação do gradiente, checar com essa implementação que eu estou mostrando aqui. O ideal seria você fazer a sua implementação mesmo, né? Mas em todo caso, o mínimo que você pode fazer é checar com essa implementação que eu estou passando aqui, só para entender, de fato, todos esses passos que a gente comentou aqui. Então eu vou interromper o vídeo aqui e a gente vai continuar no próximo vídeo a partir desse ponto.